Oi, gente! No vídeo de hoje vamos estar compartilhando sobre o tema contentamento. E para isso nós vamos usar um livro como base para nos orientar nesse estudo, que é o livro da Nancy Wilson, da editora Fiel, que chama Contentamento. Nós vamos estar deixando ele aqui ao lado para que vocês possam, às vezes, adquirir para fazer uso também, que é muito bom. Você é do tipo de pessoa que está sempre reclamando ou você é aquela pessoa que sempre está grata pelas coisas? Imagine por um minuto que você nasceu em 1900. Com 14 anos, a Primeira Guerra Mundial termina. E quando você tem 18 anos, com um saldo de 22 milhões de mortes. E logo depois surge uma pandemia mundial, a gripe espanhola, matando 50 milhões de pessoas e você está vivo aos 20 anos de idade. Quando você tem 29 anos, chega a Grande Depressão, causando inflação, desemprego e fome. E quando você tem 33 anos, os nazistas chegam ao poder. Quando você tem 39 anos, a Segunda Guerra Mundial começa e termina quando você tem 45 anos, deixando 60 milhões de mortes. Quando você tem 52 anos, a Guerra da Coreia começa. E quando você tem 64 anos, a Guerra do Vietnã começa e termina quando você tem 75 anos. E você? Do que você está reclamando? Está reclamando apenas por uma mudança que agora você tem que usar máscara no seu dia a dia? Uma pequena mudança em nossa perspectiva pode fazer milagres. E para isso, eu quero chamar a Nelly Freitas, que vai estar compartilhando com vocês sobre o tema contentamento. Olá, pessoal! Esse é um tema muito interessante para a gente refletir nesses dias em que estamos vivendo com tantas mudanças. E a primeira coisa que a gente tem que entender é a origem do descontentamento. O Daniel Defoe diz que todos os nossos descontentamentos por aquilo que nos falta procede da nossa falta de gratidão por aquilo que nós temos. E nós aprendemos com a palavra de Deus, especialmente com o apóstolo Paulo, que diz que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação contente. Ele diz assim: sei estar humilhado como honrado. Em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E ainda, nós vimos lá em Hebreus, um outro texto das Escrituras, nos exortando quanto a isso, quanto a vivermos em contentamento. O texto diz assim, Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele, Deus, Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Se temos pouco ou se temos muito, nós temos algo muito precioso conosco, que é tudo, que é a presença de Deus nas nossas vidas. E como nós vimos, Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então nós também precisamos aprender a viver contente. O contentamento, pessoal, é um aprendizado. E se nós não quisermos viver eternamente no prezinho ou no jardim da infância, na escola do contentamento e crescermos, nós precisamos aprender. E esse aprendizado, ele vem de algumas reflexões, né? A primeira reflexão que nós temos que fazer é lembrar o que é descontentamento, conforme o que a palavra de Deus nos ensina. Descontentamento, segundo a palavra de Deus, é uma profunda insatisfação com a vontade de Deus. É uma não satisfação com a vontade de Deus. E o descontentamento é uma atitude grosseira, muito grosseira, para com Deus. É nós colocarmos culpa em Deus por aquilo que nós não temos, ao invés de agradecer a Ele por aquilo que nós temos. É uma recusa em não sermos gratos. O descontentamento desagrada muito a Deus. E todos
todos nós temos experiência de conhecermos pessoas ao nosso lado que não se contentam com nada, né? E às vezes você vai consolar uma pessoa quando ela está passando por uma dificuldade ou porque ela não tem alguma coisa, e tudo que você fala com ela, a resposta mais comum é: você porque não está vivendo nas minhas circunstâncias, você não entende, me deixa em paz. E geralmente essa pessoa afasta os demais. E o contentamento, então, se o descontentamento é insatisfação com a vontade de Deus, o contentamento é uma profunda satisfação com aquilo que Deus nos dá, com a vontade dele. E é uma atitude de dizer todos os dias: Senhor, eu não sei por que eu não tenho isso, ou eu acho que está me faltando isso, mas o Senhor sabe o que eu preciso, então eu posso me alegrar e me contentar em Ti. Ficamos descontentes recusando a gratidão, e isso alimenta o desejo de mais coisas. Quanto mais eu estou insatisfeito, mais eu quero coisas para substituir ou para preencher o meu vazio. Isso se chama cobiça. E muitas vezes, na modernidade, nós nos tornamos consumistas, porque nós achamos que coisas vão trazer alegria e satisfação para a nossa vida. Mas nós precisamos, então, diante dessa definição do que é contentamento e o que é descontentamento, aprendermos, como Paulo, a viver contente em toda e qualquer situação. E para a gente aprender isso, basta a gente olhar, em primeiro lugar, para o exemplo do nosso Deus. Quando Deus criou todas as coisas, do nada, do caos, o texto diz que a cada coisa criada, Deus via que aquilo era bom. E no fim, quando ele criou o homem e a mulher, a Bíblia diz que viu Deus que aquilo que ele criara era muito bom. E ele descansou. Ele descansou contente. A ideia aqui do descanso é de satisfação. Também lembramos, né, do exemplo de Jesus. Quando Jesus estava prestes a morrer ali no jardim do Getsêmani, ele, mesmo sabendo do sofrimento, numa circunstância difícil, ele orou e disse: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele se humilhou e se entregou por nós, contente em fazer a vontade de Deus. As Escrituras dizem que a alegria de Cristo era agradar e fazer a vontade do seu Pai. Uma outra coisa interessante para a gente aprender a estar contente em toda e qualquer situação é lembrar das promessas de Deus. A promessa de Deus nós lemos lá em Hebreus: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. E quando Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, ele termina o texto dizendo: porque tudo posso naquele que me fortalece. Se hoje eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter, eu posso dizer: Senhor, mas o Senhor está comigo e eu tudo posso no Senhor que me fortalece. Eu não tenho isso, mas eu tenho a sua presença. E isso vai nos ajudando, vai nos ensinando a estar contente e estarmos crescendo e aprendendo na escola do contentamento. E para a gente aprender, né, a ser contente em Cristo, primeiro a gente precisa identificar aquelas áreas onde a gente está sendo descontente ou reclamão ou resmungão, né? Porque eu não tenho as roupas que eu gostaria de ter, porque eu não tenho a casa que eu gostaria de ter, porque eu não tenho os amigos, ou porque eu não tenho as pessoas, eu sou solteira, ou eu tenho esse esposo e não estou satisfeita, né? Eu preciso identificar. E aí resistir à tentação. E depois, né, identificar, lutar, resistir à tentação de ficar descontente. A terceira coisa é substituir o descontentamento pelo verdadeiro contentamento. Senhor, tá me faltando isso. Ou os meus pais, ou o meu esposo, não é aquilo que eu acho que eles deveriam ser. Me ajude a amá-los. Me ajude a, através do meu testemunho,
influenciá-los. E isso muda a sua perspectiva. Uma outra coisa é ter cuidado com as armadilhas mentais. Vocês sabiam que o nosso descontentamento é fruto daquilo que nós colocamos ou não colocamos na nossa mente? A palavra de Deus diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. O mais importante não é o que eu tenho, mas o que eu sou diante de Deus. Você é filha de Deus, nascida de novo. Isso é o que você tem e isso é pensamento do alto. Você também tem que praticar uma disciplina espiritual muito importante, que é o quê? Substituir a atitude negativa, o pensamento de murmuração pelo pensamento de gratidão, fazendo disso um exercício. Porque olha o que Paulo diz lá em Filipenses 4, 8 e 9. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quando você começar a ter atitudes negativas, atitudes de descontentamento, mude o seu pensamento. Ao invés da murmuração, a gratidão. Ao invés da preocupação, a oração. Coloque diante do Senhor a sua necessidade e Ele vai te abençoar. Mude a sua perspectiva. Lembra daquele texto tão conhecido? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto começa com o verbo sabemos. Sabemos, o que é que nós sabemos? Que o nosso Deus é Deus, Ele é soberano, Ele sabe o que eu preciso. E Ele é Deus que pode suprir cada uma das nossas necessidades. E se aquilo que eu não tenho, é porque Ele sabe que eu não deveria ter. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me lembro da Elisabeth Elliot, ela tinha uma frase que parece muito dura, mas é verdadeira. Ela diz: se eu não tenho, eu não preciso. Porque a promessa de Deus é suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então, se eu não tenho, é porque eu não preciso. Porque se eu precisasse daquilo, o Senhor Jesus iria me dar. Então, pelo menos naquele momento, não é a hora de ter aquilo que eu tanto quero. E o resultado do contentamento, aquilo que realmente vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, é a adoração. Quando eu reconheço que Deus é o Deus que supre todas as minhas necessidades e que se eu não tenho, é porque não é o momento, não é a vontade de Deus para aquele momento, eu vou ter aquela atitude de adoração, de reconhecimento. Meu Deus é poderoso, meu Deus é soberano, meu Deus é misericordioso, meu Deus é gracioso. Eu adoro, eu louvo, porque no tempo dele, na hora dele, ele vai dar, ele vai suprir as minhas necessidades. Então eu vou substituir a murmuração pela gratidão e o sentimento de adoração vai dominar a minha vida todos os dias do meu viver. Agora, você pode dizer: Nelly, isso é muito difícil. Você não conhece a minha realidade. É difícil. E eu quero dizer impossível. Na sua força. Paulo diz que nós temos um tesouro em vaso de barro. E esse tesouro que mora em nós é o Espírito Santo de Deus. É Cristo em nós a esperança da glória. Então, peça a Ele. Não na sua força, não por violência, mas pelo Espírito Santo. Quando Paulo passou por um problema muito difícil, ele pediu 3 vezes ao Senhor que retirasse aquele problema. Deus falou: não é hora, eu não vou retirar. A minha graça te basta. Confie na graça de Deus. Diga: Senhor, por mim eu não consigo, vivendo nessa circunstância, ser grata, mas faça isso por mim. Em Cristo, lembra da palavra em Romanos 8? Em Cristo somos mais que vencedores. Nós somos fracos, mas nós somos vencedores em Cristo Jesus. Muito bom esse estudo sobre contentamento. Para quem não sabe, a Nelly, ela é minha tia.
E tia, me responde uma coisa, quais resultados de uma vida sem contentamento para o relacionamento com Deus? Flávia, primeira coisa, revela nossa incredulidade ou falta de fé e confiança nas promessas de Deus. E isso gera ansiedade, o que gera também amargura. É como se nós estivéssemos dizendo que Deus não se importa conosco e deixamos o nosso coração amargurado contra Ele. E o resultado também é uma vida de ingratidão e de reconhecimento por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus faz. E para o relacionamento com você mesma? E como nós desprezamos, né, o ensinamento do Senhor, nos tornamos pessoas amarguradas, isso também afeta a nossa disposição interior. Como nós não confiamos que Deus tem o melhor para nós nos tornamos pessoas insatisfeitas. E as pessoas insatisfeitas, elas procuram satisfação em alguma outra coisa, porque elas se sentem frustradas por não ter aquilo que elas acham que merecem, né? Ou que precisam. Então, às vezes elas desenvolvem algumas compulsões. Vocês já viram aquela pessoa que se enche de dívida, que tem problemas sérios com o cartão de crédito e que depois ficam ansiosas porque elas querem comprar, elas se comparam com os outros, elas se tornam pessoas invejosas. Ah, fulana tem, por que eu não tenho? E aí ela desenvolve essa atitude de amargura e de insatisfação. E isso causa ansiedade, causa depressão e às vezes até um distúrbio, um transtorno que vai precisar até de atitudes mais drásticas para a saúde dessa pessoa. E para o relacionamento com as outras pessoas? Isso é muito comum a gente ver. Pessoas que sempre vivem olhando para o que o outro tem. O outro tem a casa mais bonita. A fulana, o cabelo dela é mais bonito. A ciclana, ela é mais inteligente. E esquece de ver os dons, os talentos, as habilidades que Deus te deu. Né? Então ela compara, se sente diminuída. E aí ela se torna muitas vezes, como eu disse anteriormente, invejosa, maquiavélica, né? Ou insatisfeita com o outro. E muitas vezes, às vezes a gente conhece pessoas assim, que ninguém quer estar perto daquela pessoa. Aquela pessoa começa a ficar isolada, porque ela ela tem tanta dificuldade de olhar para o outro e ser feliz com o que o outro tem, né? Porque ela acha que ela não tem, que ela afasta as pessoas. Então se torna pessoas solitárias, sozinhas, né? Insatisfeitas no relacionamento com o outro. Agora, terminando, eu queria perguntar atitudes práticas que podemos ter para ter o contentamento no nosso dia. Eu achei muito interessante quando a Nancy, no livro Contentamento, ela destaca 2 atitudes. Eu achei fantástico. A primeira é muito óbvia, né? Ao invés de reclamar, agradecer. Eu enfatizei muito isso, né? Mas tem uma coisa que ela falou que eu achei interessante. Ela cita um autor que vai dizer que para a gente estar contente, a gente precisa diminuir, subtrair, não mais, e não querer somar mais. O que isso significa? Significa que nós devemos baixar as nossas expectativas. Por que para ser feliz, para estar contente, eu preciso ter aquele carro, aquela casa, aquela roupa? Menos, gente, menos. Eu, às vezes, costumo brincar e falar, você está reclamando de quê, minha filha? Olha no seu guarda-roupa, né? Às vezes a gente olha no guarda-roupa e diz, não tenho nada para vestir. Isso é uma vergonha, né? Diminua as suas expectativas e comece a olhar e dizer, puxa, Senhor, mas eu tenho isso tá bom demais. Olhe do lado, né? Tem uma famosa história, né? Que aquela pessoa reclamava porque não tinha sapato, de repente ele viu alguém que não tinha pés, né? Então, diminua as suas expectativas. E eu acho que subtração também tem a ver a gente não comparar com as pessoas, né? Falar, mas fulana tem isso e eu não tenho. Então, a gente sempre ser contente com aquilo que a gente tem. Terminando, eu gostaria só de citar uma frase que eu encontrei no livro, que eu gostei demais. A frase diz o seguinte, eu ouvi sobre uma boa senhora em uma cabana que não tinha nada,
senão um pedaço de pão e um pouco de água. Levantando as suas mãos para os céus, ela disse dando graças: o quê? Tudo isso? E Cristo também? Significando, eu tenho pão e água e ainda tenho Cristo, eu tenho tudo. Não me falta nada, né? Com Cristo nós temos todas as coisas. Paulo diz que graciosamente em Cristo Ele nos dá todas as coisas que nós precisamos, especialmente a vida eterna, a salvação e a alegria de sermos filhos e filhas de Deus. Com Cristo temos tudo, sejamos contentes. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do estudo sobre contentamento. Não deixe de colocar aqui o seu comentário. Se você tiver também alguma pergunta, você pode estar colocando aqui na descrição do vídeo. E também não deixe de curtir e se inscrever no canal, que é muito importante para que a gente possa continuar compartilhando tudo aquilo que a gente tem aprendido e coisas que são importantes compartilhar. Então, muito obrigada!